Antes de iniciar o uso do AutoCAD, você deve estudar as técnicas básicas e, antes de tudo, deve conhecer a janela do AutoCAD e algumas técnicas básicas, tais como abrir e fechar pastas, conhecer e explorar as características básicas do AutoCAD. Nesta apostila, vamos estudar as partes essenciais que você deve aprender para desenhar no AutoCAD. O aprendizado deste programa de desenho é quase como descobrir o que veio antes, o ovo ou a galinha. Por um lado, você deve conhecer pelo menos as ferramentas básicas, mas para isto, você deve saber como desenhar. Por isto, vamos iniciar este estudo de forma muito simples, passo a passo, mostrando inicialmente a tela de abertura do programa e fazendo um primeiro desenho muito simples para ganhar acesso às ferramentas básicas de forma efetiva. Para poder ganhar prática com este programa, você deve ter instalado em seu computador a versão 2010 deste programa e deve seguir todos os exercícios que forem sendo trabalhados para realmente aprender a desenhar com o AutoCAD. Caso você tenha o CD de instalação, mas tem problemas de como efetuar a instalação, veja o apêndice 1 desta apostila. Se não tiver o CD de instalação, veja o apêndice 2 para ver como obter a versão trial para experimentar do AutoCAD. Esta versão é grátis e é válida por 30 dias corridos a partir do dia da instalação. Nesta apostila, você aprenderá o seguinte: usar a janela do AutoCAD, utilizar diversos comandos, inclusive o comando zoom, salvar e abrir os trabalhos que você vai executar, fazer modificações em trabalhos existentes. Depois de instalado o programa, você vai começar a se comunicar com o AutoCAD seguindo nossas instruções. Não se preocupe se não compreender todos os detalhes ou se esquecer de algum deles, pois você terá muitas oportunidades de praticar com o andamento de seus estudos. Agora que você já instalou o AutoCAD, você está apto a começar sua excursão pelo AutoCAD. Para isto, siga as seguintes instruções. Abra o AutoCAD clicando no ícone do AutoCAD que está na janela do Windows. Provavelmente vai aparecer uma janela AutoCAD Error Aborting. Ela avisa que a melhor resolução de tela é de 1024 por 768. Caso você queira, poderá ajustar as proporções de sua tela. Clique OK e aparecerá a janela a seguir. Clique em OK e deve aparecer a janela de abertura do AutoCAD com o nome de Drawing 1 DWG. Outra forma de abrir o programa é pela maneira usual dos programas Windows. Clique em Iniciar, Todos os programas, Autodesk, AutoCAD 2010, AutoCAD 2010. Vamos agora ver certos detalhes dessa janela. Vemos que essa janela está dividida basicamente nas seguintes partes: menu do aplicativo, barra de ferramentas de acesso rápido, centro de informações, faixão é a região onde aparecem os menus para desenhar, área de desenho, janela de comando, barra de status,
A janela de comandos situada na parte inferior dá as informações sobre os comandos do AutoCAD e como usá-los. Por padrão, esta janela está situada na parte inferior da janela. O faixão tem um arranjo típico e você pode arranjá-la como quiser. Para isto, você pode clicar na ferramenta desejada e ela aparece em fantasma. Depois, você pode levá-la para onde quiser, soltando-a, e esta ficará na posição desejada. O menu do aplicativo oferece diversas ferramentas de ajuda para gerenciar as pastas do AutoCAD. Este menu é basicamente uma pasta de abertura rápida que possui diversas ferramentas úteis. Clicando nele, se abre uma janela. Você terá uma listagem com diversas opções. Você vai notar que, se deixar o cursor sobre um título, abre-se uma janela com informações úteis sobre esse título. Esta é uma das partes que você utilizará mais neste programa depois da área de desenho. Nesta parte da janela, você vai escolher as ferramentas para desenhar, editar e fazer outras tarefas como você vai aprender. O faixão contém um conjunto de painéis cujo nome de cada um está mostrado na barra de títulos. E está mostrado o conjunto de ferramentas Home, Lar ou Inicial. Veja na tabela acima os demais grupos de ferramentas. Se você clicar nesses títulos da tabela, aparecerão janelas diferentes com outras ferramentas especializadas em outras tarefas. Exemplo: se você levar o cursor do mouse sobre uma ferramenta como em Arco, da janela Draw, Desenhar, e deixar alguns segundos, abre-se uma janela com uma explicação sobre a função da ferramenta e logo em seguida outra com um exemplo de como usar a ferramenta. À medida que formos estudando o programa, iremos dando as informações necessárias para entender a aplicação das ferramentas. O comando Arc tem a característica chamada de flyouts no inglês, e que podemos traduzir por painéis flutuantes. São painéis que se abrem quando você clicar nas pequenas flechas. Estes painéis se expandem e dão acesso a ferramentas adicionais. Podemos desenhar elipses de 3 maneiras diferentes. Estas informações são extremamente úteis, principalmente para os principiantes, mas também para os mais experimentados, pois ajuda a memória. Vamos agora aprender a escolher pontos na área de desenho. Coloque o cursor na área de desenho, dê um clique com o botão esquerdo do mouse e movimente-o um pouco e libere o botão e você terá uma figura. Nesta figura aparece um retângulo criado pela movimentação do cursor do mouse e as coordenadas do canto oposto ao canto inicial do retângulo. Vemos aqui o que toma o nome de Dynamic Input Display, exibição dinâmica da entrada. E aparece na tela o seguinte: Specify Opposite Corner, especificar o canto oposto. Se você movimentar o cursor do mouse e clicar o botão de novo, verá que a janela de seleção vai desaparecer, assim como o display. Pratique pegando diversos pontos na área de desenho. Você pode, se quiser, esconder a exibição dinâmica. Para isso, clique na barra de status
na ferramenta Dynamic Input, entrada dinâmica, como você vê na figura abaixo. Apertando o botão direito do mouse, na janela de desenho, aparece uma janela chamada de Context Sensitive, sensível ao contexto. Isto quer dizer que o conteúdo do menu de atalho depende da localização onde você dá o clique sobre o botão direito, assim como da ferramenta que está sendo usada nesse momento. Caso não existam opções nesse momento, o clique direito vale por um Enter. No canto esquerdo inferior da área de desenho, você vê uma figura como indicada pela seta. Este ícone mostra a orientação no desenho e pode ser útil quando você trabalha com desenhos muito complexos. As setas X e Y indicam os dois eixos de trabalho quando você está desenhando em 2D. Quando trabalhando em 3D, o ícone mostrado é o outro abaixo do primeiro. Nos cursos de AutoCAD 3D, este ícone é estudado com mais detalhe. No fundo da janela, logo acima da barra de status, você vê uma janela chamada de Janela dos Comandos. Neste espaço, o AutoCAD exibe as respostas de suas entradas e ela tem uma linha onde se exibe a mensagem da entrada e acima mais linhas que você pode abrir, como indica a figura abaixo. Veja a seta dupla na linha superior, indicando que você pode abrir ou fechar mais esta janela. Quando você coloca o cursor do mouse sobre a linha grossa de separação, você vê uma linha dupla com setas para cima e para baixo. Clicando no botão direito do mouse, você pode aumentar ou diminuir a janela de comando, mostrando mais ou menos linhas. Dessa maneira, você pode ver os diversos comandos que você enviou e decidir a ação que quer tomar. Na linha inferior, aparecem os comandos que você digita, que são as instruções para desenhar. Quando você escolher uma ferramenta, como a linha, por exemplo, aparece na janela de comando a mensagem Specify First Point, especificar o primeiro ponto, que aparece também no Dynamic Input Display, exibição dinâmica da entrada, no cursor do mouse. Como um novato neste programa, você deve prestar atenção nestas mensagens, pois é como o AutoCAD se comunica com você. Pois além de dar essas mensagens, esta janela registra os comandos anteriores que você deu, ou seja, as atividades que você fez até esse ponto. Como você viu, pode-se abrir mais esta janela para ver estas atividades. Vamos agora introduzir você em alguns comandos do AutoCAD, começando por abrir um desenho existente. Para isto, vamos aprender a abrir uma pasta que está arquivada no computador. O AutoCAD vem com um arquivo chamado Sample, que está em uma pasta do disco C. Para abrir esta pasta no AutoCAD, você clica em Open, depois deve clicar em Drawing, Desenho, procure por Disco Local, Arquivo de Programas, AutoCAD, Sample, Design Center, Fastener Use e clique Enter. Deve aparecer uma janela mostrando uma série de parafusos. Note que, na barra de títulos do AutoCAD,
aparece o nome do desenho e isto facilita a identificação do arquivo. Vamos ver agora alguns comandos, começando pelo Zoom. Esta é uma ferramenta muito usada que dá uma vista aumentada da parte do desenho que estamos verificando. Esta ferramenta oferece diversas formas de uso e vamos ver isto usando o desenho que abrimos. Para indicar para o AutoCAD qual área do desenho queremos ampliar, usamos a janela Zoom. Temos diversas formas para aumentar ou diminuir o tamanho do desenho ou de uma parte dele que queremos detalhar melhor. O primeiro método é clicando na ferramenta Zoom na barra de status. O segundo método é clicar na ferramenta Navigate, navegar, da janela View, ver ou observar. Clicando em Navigate, aparece uma janela Extents. Nesta janela, aparecem diversas formas que podemos usar para observar e ampliar o desenho. Para ampliar uma parte de nosso desenho com parafusos, clique ao lado de um parafuso, depois de clicar na ferramenta Zoom. Clicando na janela Agora, abre-se uma janela com o parafuso escolhido ampliado. Note que na barra de status aparece o seguinte. Na primeira linha aparece, traduzindo para o português, especificar o canto da janela e entrar com um fator de escala ou tudo, centro, dinâmico, extensão, prévio, escala, janela, objeto, tempo real. É um bom procedimento de segurança salvar seu trabalho periodicamente. Como com todos os programas Windows, você pode salvar seu trabalho com o seu nome original clicando no ícone Salvar, ou clicando no menu do aplicativo e abrindo uma janela com diversas possibilidades, entre elas Save, salvar, quando você salva seu desenho com o mesmo nome, ou Save As, salvar como, quando você salva seu desenho com outro nome. Como padrão, o AutoCAD salva o desenho automaticamente a cada 10 minutos em um arquivo que combina com o nome do desenho mais um número e termina com a extensão .svcifrão. Você pode modificar este padrão abrindo a janela Options. Você vê uma série de opções e assinalamos a Automatic Save, salvar automático. Aí você pode colocar outro tempo se quiser. Quando estamos trabalhando, temos que fazer modificações constantemente em nossos desenhos. Uma das grandes vantagens do AutoCAD é a facilidade de se fazer as modificações. No tempo do desenho sobre o papel, este era um grande problema, pois muitas vezes o desenho tinha que ser completamente copiado quando se faziam modificações em uma parte do desenho. Isto aumentava o custo e o tempo de execução. Vamos fazer um pequeno exercício que mostra a sequência típica de operação envolvendo a modificação de um desenho. Abra um desenho da pasta Sample, amostra, como vimos. Por exemplo, clique em House Design. Vamos apagar a bacia sanitária. Clique nela e ela vai aparecer ressaltada. Agora, clique em Delete e a bacia será apagada. Ou use a ferramenta Erase, apagar. No painel Modify, modificar,
Escolhemos a ferramenta Erase, apagar, que se parece com uma borracha e clicamos na linha que desejamos apagar e pronto. Agora saia do programa e ele vai pedir se você quer salvar. Clique não, pois se clicar em sim, a bacia será apagada e não queremos perdê-la. No trabalho de desenhar em papel, era muito difícil trabalhar com diversos desenhos ao mesmo tempo. Mas no AutoCAD isto é extremamente simples. Isto é muito útil quando você tem que trabalhar diversos desenhos ao mesmo tempo ou um mesmo desenho em que tenha que trabalhar em diversas partes. Isto é muito útil também quando você deseja trocar desenhos ou partes de desenhos entre arquivos ou deseja ter outro desenho aberto para referência. Vamos fazer um exercício para aprender esta tarefa. 1. Abra um novo desenho usando o gabarito acad.dwg. Clicando em Drawing, aparece a janela Select Template, selecionar gabarito. Selecione acad.dwg, como já fizemos. Abre-se uma janela para desenhar. 2. Você escolhe um ponto qualquer na janela, leva o cursor para outro ponto qualquer e solta o botão do mouse. Fica desenhado um retângulo. 3. Abra uma nova janela para desenhar, como você fez acima, sem fechar a janela existente e desenhe um círculo. Você escolhe a ferramenta Círculo e clica em um lugar qualquer e abre um pequeno círculo e solta o botão do mouse. Agora, você tem duas janelas abertas, uma com um círculo e uma com um retângulo. Vamos abrir ambas as janelas na tela do monitor. Para isso, você abre a janela View, Vista, e escolhe Tile Vertical, colocar vertical. Abre-se uma nova janela onde aparecem as duas janelas anteriores, uma ao lado da outra. Você vê o círculo e o retângulo. Eles estão fora da folha. Se quiser mudar o desenho de lugar, você deve clicar na ferramenta Pan, panorâmica. Abre-se uma janela e ao clicar nela aparece uma pequena mão. Clicando na figura, você pode levá-la para qualquer lugar da tela. 6. Temos agora duas janelas abertas na tela. Assim você pode trabalhar nas duas vistas como se fosse um só desenho. Você pode abrir quantas vistas quiser, desde que seu computador tenha a memória necessária para acomodá-las. Você pode agora trabalhar nesses desenhos usando as ferramentas adequadas. 7. Vamos copiar o círculo do desenho da esquerda para o desenho da direita. Para isso, você vai clicar em Copy. Agora, você clica no círculo e ele fica desenhado em traços. Você agora deve ativar a outra janela e clicar no botão direito do mouse e aparece a janela. Clique em Paste, colar, e o círculo aparece nessa janela também. Veja como ficou. Você aprendeu assim a trabalhar com duas janelas ao mesmo tempo. Vimos como é fácil copiar um objeto de um arquivo para outro usando o procedimento Windows padrão de copiar e colar, e também usando a ferramenta do AutoCAD de clicar e arrastar. Vamos agora ver como abrir a paleta de ferramentas. Abra a janela View, Ver do AutoCAD.
Você vê o cursor do mouse sobre a ferramenta Tool Palettes, paletas de ferramentas. Clicando nela, se abre a janela. Note que, ao clicarmos na aba da esquerda, abre-se nova janela com mais ferramentas. Você vê com o exemplo como é fácil usar esta ferramenta. Desenhamos um parafuso e uma porca arrastando da paleta. Você pode fazer alguns exercícios e assim aprenderá como usar e personalizar esta ferramenta e outras do AutoCAD e verá a tremenda potência deste programa. Acabamos de aprender algumas ferramentas básicas do AutoCAD e você poderá agora fazer sozinho outras incursões no programa. O processo de abrir um desenho no AutoCAD é idêntico ao de outros programas de ambiente Windows. Você pode abrir um desenho por meio de seu nome ou por meio de uma figura-imagem do desenho. Primeiramente, você deve escolher clicar no Application Menu, menu do aplicativo. Leva o cursor para baixo e escolhe Open Drawing. Clicando em Drawing, desenho, abre-se uma janela como você vê abaixo. Clicando em Look In, olhar em, abre-se uma janela que mostra os diversos arquivos do computador. No meu caso, os arquivos de desenho estão na pasta SEDAC. Clicando ali, abre-se a pasta onde estão os desenhos no meu computador. Você deve usar os endereços de seus arquivos e chega assim no arquivo do desenho desejado e pode abri-lo. Note que, quando você escolhe o desenho, aparece no canto direito superior, na janela com o título Preview, Visão Prévia, o desenho que você quer abrir. Clicando no nome do desenho, ele se abre na janela de desenho do AutoCAD. Outra maneira de abrir desenhos é por meio do Design Center, Centro de Desenhos. Para abrir o Centro de Desenhos, você deve clicar na aba Insert, Inserir, do faixão e escolher Design Center. Assim, abre-se uma janela onde você pode escolher uma figura que deseja abrir. Este é um item avançado do AutoCAD que é estudado em cursos de AutoCAD avançado, por isso não vamos entrar em mais detalhes aqui. Fizemos alusão a este recurso para mostrar o poder deste programa. Vimos assim como abrir um desenho e vamos agora aprender como usar o desenho aberto. Quando terminamos um desenho, a próxima etapa é imprimi-lo ou plotá-lo para enviá-lo para o trabalho de campo ou, em alguns casos, trabalhar sobre a versão de papel. Imprimir ou plotar um desenho é quase uma arte, pois necessita certos conhecimentos do plotter ou impressora e dos ajustes possíveis no AutoCAD. Por isso, vamos estudar agora como fazer este trabalho de forma resumida. Plotar o desenho. O AutoCAD instala os ajustes padrão em seu sistema e usaremos isto para imprimir um desenho na impressora padrão. Você imprimirá uma vista modelo. Primeiramente, assegure-se de que sua impressora ou plotter está instalada e ligada em seu computador. Depois abra seu desenho, no caso, pode ser o parafuso que está instalado em seu computador, como já vimos. Clique em Zoom
para exibir o desenho todo e depois na ferramenta Plot da barra de acesso rápido. Se aparecer na janela Name, nome, a palavra None, nenhuma, clique na flecha para baixo à direita dessa janela e aparece a listagem das impressoras e plotadoras do sistema Windows do seu computador. Escolha então a impressora que você tem instalada. No grupo Plot, área a plotar, você escolhe a opção Display, exibir. Verifique se a opção Fit to Paper, ajustar para papel, está escolhida. E clique em Preview, ver antecipado, para ver o trabalho que será impresso. Agora é só clicar em Plot e seu trabalho será impresso. Assim você aprendeu as ferramentas básicas do AutoCAD e está preparado para usar este programa em suas ferramentas básicas.